Bom, vamos lá, gente. Iniciei a gravação da nossa aula. Mais um dia, graças a Deus. Eu percebi muito que no conteúdo da aula passada, percebi não, né? Foi o retorno que eu acabei recebendo de vocês. Como alguns, né? Não são todos, né? Vamos colocar aí que de todos os alunos, uns 3, 4 acabam fazendo pelo celular e encontraram alguns desafios, né? Por exemplo, eu passei uma formatação, né? Um tipo de layout de formatação que foi a as colunas, né? E pelo celular, quem estava fazendo pelo Word, pelo celular, ele não te dá essa opção colunas se você não utilizar a versão 365, que é uma versão que você tem que fazer uma assinatura. Tá? Então a intenção não é fazer vocês assinarem nada, tá? Então acabei orientando. Então caso tenha alguma atividade que eu passe, gente, e que fique evidenciado que o aplicativo que você vai utilizar ou por onde você vai utilizar não dê, tenta fazer de uma forma adaptável, né, de uma forma adaptada. Caso nem da forma adaptada dê, aí você só me manda uma mensagem e fala, ó, professor, não consegui fazer porque não tem a opção. Por exemplo, estou fazendo pelo celular e não tem a opção, tá? E aí eu vou tentar puxar, né? Vou tentar ver se realmente não tem a opção. E aí eu valido a atividade, tá bom? Então a gente vai dar uma sequência, né? Vamos dar sequência aí. Só que vai ter formatação? Vai ter, mas uma coisa que vocês vão conseguir aplicar de qualquer forma, né, em qualquer recurso que vocês venham a utilizar aí, tá? Bom, como a gente está trabalhando com o aplicativo, né, o app de documentos, certo? A gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com isso daqui. Opa, a gente vai trabalhar com isso daqui, tá? Nas próximas aulas. A gente vai trabalhar aí com a questão de uma profissão, né? De uma área, de uma profissão, de um setor que uh, acaba, né? Acaba tendo o Word, né? O Word, o Writer, né? Qualquer editor de texto como carro-chefe, tá? Então ele é um programa para a área administrativa, né, para a parte operacional. Então, uma das áreas, uma das profissões que vocês precisam ficar craques, ninjas aí, é essa parte de secretariado, tá? Então, a parte de secretariado, ele não tem só a questão da criação de documentos, formatação de documentos, envio de documentos, mas também tem toda uma coisa por detrás, que é a questão da tratativa, né? De como tratar o cliente, de como, né, ter toda essa questão do ambiente, né? Então, o secretário, né, ou a secretária, ela fica responsável por toda a organização da empresa, tá bom? Então a gente vai trabalhar e vamos conhecer bem, né? Vamos trabalhar bastante aí nas próximas aulas. Pelo meu conteúdo aqui, pelo menos as próximas 4 aulas, né? Essa e mais 3, a gente vai trabalhar com esse item aqui, tá? Bom, vamos lá. A profissão, né? A profissão em si e a visão geral, né? A visão geral que a gente precisa ter desse profissional, né? Futuros vocês aí. O secretário, né? O auxiliar administrativo, auxiliar, né, secretário, enfim. O secretário é uma das áreas, né, que envolve a parte da administração, tá? Ela fica responsável, né? Ela fica ela é a líder, né? Ela que cuida
desta parte, que é a parte de assessoramento, né? Ela que vai cuidar, ela que vai fazer a empresa rodar, né? Os setores funcionarem de uma certa forma relacionado à parte de comunicação, tá? Então, é uma função, é um departamento muito importante, porque tudo, né, tudo que acontece primeiro passa, né, pelo o secretário, né, o auxiliar de secretaria, enfim, tá? Então passa por nós tudo, né? Chega um cliente, a primeira pessoa, o primeiro contato que tem é com a gente, tá bom? Então a gente trabalha ali como um direcionador, né? A gente acaba direcionando as pessoas, né, para os respectivos locais, né, que elas estão procurando ou que elas precisam ser direcionadas, tá bom? Então, é uma pessoa, né, uma profissão que precisa dominar a rotina da empresa, tá, gente? É muito importante, tem que conhecer a empresa como ninguém, até mais que o próprio dono da empresa, beleza? Quais são as tarefas, né? Que tarefas aí que nós temos que ter, tá? Primeira delas, gente, parte tudo que envolve organização, né? Deixa eu perguntar para vocês aí, quem é organizado aí? Eu sou mais ou menos. Eu sou mais ou menos. Eu costumo perguntar sobre organização da seguinte forma: como que é seu guarda-roupa? Bagunçado. Então por aí a gente já mede a organização. O Ítalo é organizado? O Ítalo tá digitando aí, tá? Ó, hoje tá organizado, mas semana passada não tava, não. Aproveitou o final de semana para arrumar. Exatamente. Tá certo, tá certo. Então, gente, a organização, ela é o primeiro tópico, né? A organização é o primeiro tópico, né? Então, primeiro item aí é organização. Então, organização do ambiente de trabalho, organização da empresa. Tem que ser aquela pessoa que tem aquele olhar. A gente costuma falar que a pessoa é chata, né? Mas não, mas tem que ter aquele olhar clínico, de ver uma poeirinha no canto, já acionar lá o departamento de limpeza, falar, ó, por favor, dá uma atenção em tal local ali, né, no cantinho, né, eu vi que tem papel de bala, tem muita poeira ali, dá uma atenção ali, né, porque isso envolve, né, envolve tudo, né, envolve a aparência da empresa, envolve a organização da empresa, né, envolve o bem-estar de todos que estão trabalhando ali. Então, primeira coisa é ser organizado, né? Mas também ser organizado na questão de organizar as tarefas, né? De monitorar prazos. A empresa fez um pedido. Esse pedido ele tem que ser entregue, mas ele vai ser entregue quando, né? Dia e horário, né? Vai ter uma reunião na empresa onde vai estar todos os funcionários envolvidos, né? Ter a preocupação de organizar o espaço, olhar o espaço. Se tiver aquele chamado coffee break, né? Na reunião, também organizar em uma empresa, né? Procurar por uma empresa que possa oferecer o serviço de qualidade e pelo menor preço, tá bom? E recepcionar as pessoas, né? Então, o secretário, ele é o famoso anfitrião, né? Ele é o primeiro contato que qualquer cliente, né, qualquer pessoa que entre dentro da empresa, é o primeiro contato. Então, se for uma mulher que é a secretária ali, que vai estar atendendo essas pessoas, muito cuidado com a indumentária, a roupa tem que estar impecável, a maquiagem tem que estar impecável. Se for no caso nós homens, barba na régua, cabelo na régua, né? Roupa também super bem alinhada, super bem passada, tá? Então a gente acaba sendo o cartão de visita porque tudo começa por ali e termina por ali,
né? No caso, no setor, tá bom? Segundo item, atendimentos de uma forma geral, atendimento por e-mail, atendimento por WhatsApp, videochamada, Skype, atendimento telefônico, tá? Atendimento pessoal, né? Interpessoal, você olhando, conversando com a pessoa, tá? Então, o atendimento de uma forma geral também começa por nós. Organização, né? Organização de eventos, reuniões, viagens, né? Caso você seja um secretário ou uma secretária de um executivo, trabalha diretamente com ele e essa pessoa ela viaja, então tudo vai passar por você, a agenda dele, né? É quase como um assessor, né? Você que vai monitorar, vai direcionar a agenda da pessoa, né? E a organização, né? E o arquivamento de documentos e principalmente a organização das contas, tá? Você saber manter os prazos tudo organizado. Pô, eu tenho uma conta que vence dia 10. Você sabe que essa conta tem que ser paga dia 10, não pode ser paga depois. Então você precisa se planejar, precisa se organizar para que não passe nada, tá? Principalmente itens financeiros, tá bom? Que envolve muito dinheiro aí. Bom, vamos lá. Função e tarefa, tá? São duas coisas diferentes, tá, gente? Por incrível que pareça. A função ela envolve, né, aqui no setor, né, de secretariado, toda a parte de atendimento ao cliente, atendimento ao colaborador, recepcionar as pessoas, né, anunciar, fazer controle de entrada e saída, né, da empresa, das pessoas que estão ali no entorno, né, se movimentando, andando ali pelos setores, né, e a gente tem como as tarefas fazer, né, e controlar, anotar, né? Então você precisa documentar tudo isso. Acho que todo mundo já deve ter ido em um consultório médico, em algum prédio comercial, que tem lá o segurança, tem lá uma primeira secretária ali que tira uma foto, faz um cadastro ali seu para você poder aí sim entrar no consultório médico, né? Então você vai monitorar tudo, correspondência, mercadorias, né? Dar informações corretas, tá? Fazer agendamentos, verificação de visitas, reuniões, né? Se tinha uma pessoa para chegar tal horário, se essa pessoa não chegou, ligar para saber se aconteceu alguma coisa, tudo bem? Então essas são algumas das tarefas aí. A gente vai entrar agora na parte técnica, né, dos conhecimentos, tudo bem? Então, quais são os conhecimentos que a gente precisa ter aí ou que a gente precisa lapidar, precisa trabalhar, né? Porque conhecimento é uma coisa que a gente vai levar e vai aprendendo durante a vida toda. Comportamento organizacional, né, que seria o comportamento da empresa aí, de uma maneira geral. Comunicação e linguagem técnica. Tá? Então você precisa ser uma pessoa que fala bem, né? Se expressa bem, tá bom? Então você tem que ser uma pessoa bem articulada, né? Trabalhar aí também com técnicas, né? Técnicas de voz para você falar com as pessoas sem gritar e também passar uma credibilidade, né? Questão de tom de voz, né, olhar, né, a forma de olhar, né, no rosto das pessoas. Políticas, né, de procedimentos da empresa. Então você é aquela pessoa que tem que ter o caderninho, né, o livro de boa conduta da empresa na ponta da língua. Uma coisa muito importante, né, que acaba faltando aí para muitos profissionais de uma maneira geral é o sigilo profissional, né? Aquela coisa lá, o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Já ouviram falar isso? É a mesma coisa na empresa. O que é da empresa fica na empresa, tá? Atendimento ao público e gestão de crises, né? Essa questão de gestão de crise seria problemas, situações, desafios que podem acontecer.
quem trabalha com público, né, trabalha com pessoas, tem que ser treinada, tem que estar ali bem alinhada, porque pode ser que aconteça algum desafio em algum momento, tá bom? Trabalhar com pessoas não é fácil. Comunicação interpessoal, né, que é a sua comunicação com as pessoas, com os colaboradores, né, com os clientes. E ter uma boa redação, porque você vai trabalhar com digitação de documentos, relatórios, né, atas e por aí vai, tá bom? Digitação de e-mails. Então, você precisa ter uma boa redação, um bom vocabulário aí na hora de escrever. E a parte de arquivamento de documentos, tá? Manter os documentos organizados aí. Vamos lá. Postura profissional, né? Postura profissional aí. O que a gente precisa trabalhar? Primeiro de tudo, gente, maturidade, tá? A maturidade, ela não vem, a gente não nasce, né? Ela é trabalhada com o tempo, certo? E a maturidade emocional, ela é mais complicada ainda, né? Porque como você está trabalhando com pessoas, com público, né? Você vai ter situações que você vai chegar um cliente e esse cliente vai estar nervoso porque bateram no carro dele, por exemplo, né? E é uma pessoa que... E aí você vai ter que trabalhar essa situação, né? Um outro exemplo aí, você vai trabalhar vai chegar um cliente lá, sei lá, o cliente talvez chegue bêbado, né? Engraçado, mas pode acontecer, tá? Então, a maturidade emocional, ela vai te proporcionar a você solucionar situações que vão acontecer ali no ambiente de trabalho, no dia a dia, até mesmo com próprias pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Então, trabalhar, né, tentar melhorar essa questão da maturidade profissional, acabar ajudando muito na questão de conflitos, tá? Uma outra coisa importante, assiduidade, né? O que é você ser assíduo, tá? Você arca e cumpre com seus compromissos. Quem aí já deu, né, o chamado bolo em alguma festa, algum evento? Acho que todo mundo em algum momento já deu algum bolo, né? Chegou para falar, eu vou, e acabou não indo, tá bom? Então, o chamado bolo aí envolve essa questão de assiduidade, tá? Então é importante você cumprir com as suas atividades, as suas tarefas, os seus compromissos, tá bom? Sempre ser frequente, sempre ser regular, né? Sempre ter zelo nas atribuições que são feitas, tá bom? Uma outra coisa aí também importantíssima, pontualidade, né? Na verdade, a pontualidade, ela é, né, importantíssima em qualquer área. Na verdade, todos esses aspectos aqui que eu tô falando não são exclusivos somente do secretário, né, ou da área de secretariado, mas elas são de todas as profissões, tá? Então a pontualidade é fundamental. Pontualidade do quê? Com prazos, não é só questão de chegar no horário, sair no horário, almoçar no horário, tá? Mas é o tudo, né? É o contexto todo, tá? Então, relatórios entregues certos, arquivamentos também sempre feito diariamente, tá? Exatidão, rigor, né? Propriedade na hora que você vai fazer as atividades, tratar com o público. Então, pontualidade é fundamental. E caso não dê tempo, né? Ficou combinado de você entregar alguma coisa a 1 hora, né? E caso não dê tempo, você se retrate com a pessoa, ó, vou pedir mais um tempinho, vou pedir mais 1 hora, porque eu ainda não consegui finalizar o que eu havia prometido entregar a 1 hora. Então dê esse retorno, né? Isso daí é maturidade,
tá? Envolve maturidade aí, tá? Organização, novamente, né? Um dos itens importantíssimos é a habilidade que a gente tem que desenvolver, tem que trabalhar, né? De manter organizado. Mas quando a gente fala em organização, gente, eu dei um exemplo do armário, né? Do guarda-roupa. Ela não é só uma organização física, tá? Do ambiente, do papel tá no lugar do papel, da impressora tá ali sempre abastecida com papel, sempre tem a caneta ali, né, de fácil acesso para as pessoas. Não é só isso, tá? Mas é a organização também do tempo, tá? Você organizar o seu dia e organizar o dia das pessoas que trabalham dentro da empresa, tá? E a capacidade, né? O que é a capacidade, né? Todos nós somos capazes, né? Eu dou aula já há um bom tempo e eu acabo sempre, né? Sempre acaba acontecendo, né? Já trabalhei em diversas escolas. É que nem casa, né? Que nem família, né? Só muda o endereço, é tudo igual, né? E a gente acaba vendo, né? No caso, em relação a vocês, alunos, muitas das vezes vocês acham que vocês não são capazes de fazer uma determinada atividade com poucos recursos, né? E vocês vêm provando que vocês são muito hábeis, né? E vocês são muito capazes e estão conseguindo fazer, aprender, né, absorver, entregar um resultado positivo quando se dá uma atividade. Então a capacidade é isso, é a habilidade de você estar o quê? Se inovando, tá aprendendo e aprendendo e aprendendo cada dia mais, tá? Então é importantíssimo essa questão da capacidade do ser humano e principalmente a capacidade do profissional, tá? Que é o que está sendo abordado aqui. Para que a gente seja, né? Para que a gente tenha aí e possa ser um bom profissional, tá? A gente tem que algumas dicas, né? Uma delas, não ser arrogante. Tem alguém aí que se acha arrogante? Hein? Tem alguém aí que se acha arrogante? O Davi escreveu que não. Mas o que seria a arrogância? Né? O que define arrogância? Uma pessoa que acha que sabe de tudo, né? Aquela pessoa que sempre anda nariz empinado, né? O que a gente define? A gente pode definir a arrogância como o quê? Pode falar? Pode. Tipo assim, ela acha que sabe tudo, não quer a opinião de ninguém e só a opinião dela vale. É isso aí, cara. É isso aí mais um pouco, né? Então a gente nunca sabe de tudo, né? A gente precisa ser uma. Eu não vou falar uma esponja, né? Porque uma esponja ela absorve tudo. E nem tudo é legal de se absorver. Mas a gente tem que ser um filtro, né? A gente precisa filtrar e captar coisas boas, coisas que vão ser produtivas, né? Coisas que vão agregar e vão valorizar a vocês aí como profissionais, né? Puxa saco, né? Não seja puxa saco, tá bom? O que seria puxa saco aí, gente? O chamado baba-ovo, né? É isso, né? Ou ainda usam esse termo ou usam outro termo? Vamos lá que a galera tá escrevendo aqui. Então, não seja puxa-saco, né? Aquela pessoa lá que
Basicamente é isso, né? Aquela pessoa que faz tudo, né? Que faz tudo, às vezes acaba se colocando, né, inferior, né, às outras pessoas para poder conquistar e conseguir alguma coisa, né? Comentários, né? A gente precisa ser bem neutro na hora de colocar uma opinião, tá? Então não exagere nem para mais e nem para menos, né? Na hora que você tiver que expor a sua opinião e exponha com propriedade, né? Sincero, né? Sinceridade. Sinceridade ela é fundamental em qualquer área. Se vai ficar legal, se vai dar certo, analise. Se não for dar certo, não é porque o dono da empresa está falando, por exemplo, que você vai concordar. Às vezes você pode ter uma outra visão, porque já passou por aquela situação ou algo do gênero. Então a sinceridade é fundamental, né? Você expor a situação. Educação, né? Educação abre portas, né? Educação não seria nem algo a estar aqui, né? Como a ser um bom profissional, né? Porque todos nós já deveríamos vir com isso daqui de casa, né? Então a educação em primeiro lugar, né? E flexível. O que seria ser flexível? Aquela coisa de dar o braço a torcer, né? Às vezes você vai ter que ser flexível no horário, ser flexível em tomar uma conduta, né? Então ser flexível, né? Ser flexível é você não ser aquela pessoa que é tudo a ferro e fogo, tá? Aquela pessoa que sempre tenta achar um meio termo. Ser flexível é isso, tá? Vamos lá. Como a gente tá, né? Como qualquer área, né? A gente trabalha com pessoas. Então a gente trabalha com clientes, tá? Então vocês são meu cliente, né? Eu sou cliente de vocês, né? Então clientes são pessoas, tá? Então vamos conhecer um pouquinho aí dos clientes. Bom, tipos de clientes que vocês vão se deparar. Clientes internos. O que é um cliente interno, gente? O cliente interno são as pessoas que trabalham dentro da empresa, tá? Todo mundo que está dentro da empresa, junto com você, é um cliente, tá? Ela vai lá pedir uma informação para você, ela vai pedir uma ajuda para você, tá? Então a gente tem que estar ali disposto a ajudar essas pessoas, né? Internamente. O cliente externo são as pessoas que vêm de fora, né? Que são pessoas que estão indo até a empresa, né? Então vai ter uma reunião de negócios, por exemplo, tá? Então vão vir pessoas de fora que não conhecem a empresa, nunca foi na empresa, e estão indo lá para conhecer, para participar desse coffee break, dessa reunião, desse evento, desse workshop, tá? Então elas precisam também ter a mesma tratativa, né? A excelência no atendimento, tá bom? É como se você fosse num restaurante. Você vai num restaurante, vai numa pizzaria, vai num barzinho, né? Você quer ser bem tratado, né? Você quer que o garçom, o gerente, o cozinheiro tenha uma tratativa exemplar, porque você não tá ali, você não é funcionário da empresa, né? Você tá ali para ser atendido, né, de forma exemplar. Então, quando a gente está do outro lado, também tem que ter a gente tem que pensar dessa forma, né? Atender como você gostaria de ser atendido, tá bom? Intermediários, né? O que seriam esses cliente intermediário? São aquelas pessoas que acabam tratando do cliente. Você não acaba tratando com o cliente, tá? Diretamente, mas você vai conversar com uma pessoa que fica ali no meio. É mais ou menos assim. Eu chegasse pro Ítalo,
né? Eu sou da empresa A, o Ítalo é da empresa B, né? Então, eu vou tratar com o Ítalo sobre um assunto, só que o Ítalo vai reportar esse assunto para o Davi, que é da mesma empresa, tá? Então, o intermediário é aquela pessoa que está ali no meio termo, né? Então, você tem uma forma de tratativa ali também, tá? O cliente potencial, né? O que seria o cliente potencial, né? Vamos dar um exemplo do shopping, né? Quando você vai no shopping, nem sempre você vai passear no shopping porque você vai comprar. Às vezes você vai andar no shopping porque você quer distrair, não é? E aí o que acontece? Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Fica o vendedor, né? Fica o demonstrador ali na porta, na fachada, não é? Então você está andando ali pelo shopping, você pode comprar ou não pode comprar. Então eu tratando bem você, eu tentando apresentar você, sem ser de uma forma muito, como eu posso dizer, muito agressiva, né? Que a gente acaba encontrando muito, né? Das pessoas querer pegar em você, levar você para dentro da loja, né? Então, a tratativa do cliente em potencial, ela também é fundamental, tá? Aquela pessoa que vai pedir uma informação, né? Só foi pedir uma informação na empresa, aí você atende com carinho, quer uma água, quer um café, peraí que eu já vou, né, te ajudar da melhor forma possível. Então, o potencial cliente, ele também é um tipo de cliente. Tem alguém que trabalha aí na área comercial? Eu sei que o Ítalo trabalha. Tem mais alguém aí na sala que trabalha? Não? Ninguém? Todo mundo na VASP? Não? Então bora lá. E clientes perdidos, né? O que seriam esses clientes perdidos? Você foi lá uma vez na empresa, conheceu a empresa, tal, e depois você nunca mais foi, ficou de dar um retorno, né? Eu vou pensar, algo do gênero, e não deu mais retorno. Então o nosso papel é dar um retorno, né? Ô, senhor Ricardo, tudo bem? Pô, o senhor esteve aqui no dia tal, né? Participou do evento, participou da reunião, tal. O que o senhor achou, né? Então, a gente tem que fazer esse meio de campo aí também com as pessoas, tá? Comunicação é a alma no negócio, né? Meu pai sempre me falou, quem não se comunica se estrumbica, né? Quem não fala morre de fome. Então, o que é a comunicação, né? A comunicação é você se expressar de forma clara, né? De forma serena, e que com essa comunicação, um olhar, um gesto, né? A forma de falar, as pessoas te entendam, tá? Você faz as pessoas te entenderem, tá? E consiga também compartilhar as suas ideias. Você possa expor a sua opinião, você possa expor no que você acredita, sem ser algo que está havendo uma discussão, mas que nem eu estou falando aqui com vocês, né? Espero estar falando de uma forma clara, espero estar falando de uma forma objetiva, espero que vocês estejam entendendo. Então, a comunicação, ela tem esse papel, tá? Tem esse papel aí de ser prático, né? De a gente expor uma opinião, de explanar um assunto. O receptor, né? Que é a pessoa que está recebendo essa informação, possa receber ela de forma clara, e aí a gente toca o barco. Elementos que compõem a comunicação, gente. Elementos que compõem a comunicação. Primeiramente, a gente tem o meio. O que é o meio, né? O meio é a forma com que está se comunicando. Aqui nesse momento, eu estou me comunicando com vocês de duas formas.
eu estou falando, então eu estou utilizando a comunicação verbal, mas eu também estou trabalhando com uma comunicação visual para vocês, né? Eu tenho um slide, eu tenho uma apresentação, onde eu tenho o texto escrito, tá? Então você tanto pode prestar atenção em mim falando, ou você pode olhar para a apresentação e tá lendo, tá? Então, meio quer dizer a forma com que você vai se comunicar. Você vai mandar um vídeo de WhatsApp, você vai mandar um áudio de WhatsApp, você vai mandar um texto, um e-mail, você vai mandar uma carta, tá? Então é a forma com que você está se comunicando, até mesmo com a fisionomia, né? A sua face, né? Os gestos que você utiliza, beleza? Emissor, tá? O emissor é a pessoa que está enviando a mensagem. Então aqui no caso, nesse momento, eu estou sendo o emissor, eu que estou enviando o conteúdo, enviando a mensagem para vocês. Vocês são os receptores, vocês que estão ali do outro lado, né, do outro lado da telinha, né, falando que nem artista de TV, né, vocês estão do outro lado da conexão, né, da telinha, recebendo essa mensagem, né, o conteúdo que está sendo passado. Mensagens, né, que aí é a própria comunicação, o que está sendo passado, né, o conteúdo que está sendo ministrado. Ruídos podem atrapalhar, tá? Então eu aqui para dar aula para vocês eu tento ficar num lugar, primeiramente minha casa fica toda fechada para evitar qualquer tipo de ruído externo, né? E tudo desligado, não tem nada ligado na minha casa, exceto o computador e o celular aqui para eu poder acompanhar as mensagens, certo? E o feedback, o que é o feedback, né? Cuidado para não confundir com outro tipo de back, tá? É o sinal, né? É que nem eu pergunto para vocês, e aí galera, entenderam? Aí vocês colocam ok, né? Eu pergunto, o que é, que nem eu perguntei, o que é ser puxa-saco? Vocês foram lá e escreveram, né? Então o feedback é isso, é você ter um retorno, tá? Da mensagem, saber se a pessoa entendeu, e aí você sabe se a pessoa entendeu através de um ok, um texto que é escrito, através da fisionomia da pessoa, né? Então, a gente pode ter esse retorno, o chamado feedback, de forma verbal ou de forma não verbal, tá bom? Barreiras na comunicação. O que pode atrapalhar aí a nossa comunicação? Bom, vamos colocar aqui o nosso dia a dia. O que pode atrapalhar a nossa comunicação? A internet, não ter o sinal estar ruim, pode atrapalhar a nossa comunicação. O que pode também atrapalhar a comunicação? Não conhecer do assunto, né? Não conhecer do assunto também atrapalha a comunicação. Uma outra coisa que atrapalha a comunicação no nosso dia a dia aqui, a falta de interesse, né? De você vir para aula, meu Deus, nossa, segunda-feira, no domingo eu enchi o caneco, né? Fumei narguilha até umas horas, tomei vodka com energética até umas horas, né? Fiquei até altas horas da madrugada assistindo Corujão, né? Então isso são coisas que pode gerar uma falta de interesse e prejudicar a nossa comunicação aqui na aula, né? Excesso de pessoas, né? Excesso de intermediários, aquele chamado telefone sem fio, né? Eu falo pro Ítalo, aí o Ítalo fala pro Davi, que fala pro André, que fala pra Amanda, né? E aí que fala pro Roberivan, aí quando chega lá na última pessoa, a mensagem já tá totalmente distorcida, né? Tá? Competição de mensagens. Qual que é o meu maior desafio, gente, em dar aula virtual? Vocês imaginam? Em dar aula online, aula ao vivo? Vocês imaginam o que seja?
tá? O maior desafio é o seguinte: quando a gente está na escola, a gente está num ambiente controlado, tá? Eu como professor acabo sendo um maestro, eu que conduzo a aula, tá? Numa aula virtual, numa aula ao vivo, estamos aqui ao vivo, estamos todos em tempo real juntos, mas eu não sei o que vocês estão fazendo, tá? Então, às vezes você pode estar aí com o celular, mas está olhando a Ana Maria Braga, né? Vendo canal de música, né? Você pode estar fazendo uma outra coisa, né? Lavando uma louça, né? Pode estar comendo, né? Então, a maior competição que eu tenho na hora de mandar a mensagem é o ambiente externo, um ambiente que vocês estão nesse momento, né? Então pode ter gente que tá na empresa, que parou agora um tempinho para poder prestar atenção na aula, né? Você pode estar deitado na cama. Então a competição da mensagem está relacionado a isso, tá? A você competir, né? Eu estou competindo com outras situações, tá? Que vocês possam estar passando nesse momento. Assim como eu tive, né, antes de começar a aula, né, meu computador travou, tava falando com vocês, ia começar a passar a gravação, né, fazer a gravação, e aí os programas começaram a travar, e eu tive um desafio, né. E o preconceito, tá? Acho que o principal barreira, né, para qualquer coisa é o preconceito, ou os preconceitos aí, certo? Vamos lá. Vamos melhorar a nossa comunicação, né? Vamos melhorar a nossa linguagem, nossa voz, né? Vamos trabalhar aí um pouquinho isso daí. Como a gente pode trabalhar a nossa comunicação, a nossa fala, tá? Primeiramente a linguagem. Escreve aí, gente, quem gosta de ler. Quem lê aí pelo menos um livro, né? Vamos colocar, quem lê aí uns 3 livros por ano aí, vai. A Amanda é fanática. Quando eu falo é ler qualquer coisa, ler revista, ler gibi, né? Ler jornal, ler tutorial de culinária, né? Por que eu falo isso, gente? Porque a leitura, quando você lê, né? Lê até bula de remédio, né? Começa a pegar esse hábito. Você vai aumentar o seu vocabulário, tá? Você aumentando o seu vocabulário, você vai ter mais palavras para poder utilizar na hora que você fala, na hora que você escreve, tá? Então, quando a gente fala em linguagem, a linguagem ela está atrelada ao conteúdo que você tem para oferecer, tá? A voz ela está relacionada ao tom, né? Falar alto, falar baixo, falar num tom médio, velocidade, a intensidade da sua voz, tá? Então tudo isso daí faz parte para a gente poder melhorar a comunicação, tá? Se você é que nem eu, que tem lá o chamado língua presa, né? É importante trabalhar, fazer exercícios vocais para poder melhorar a clareza com que você fala. O que mais a gente pode melhorar, né? A expressão facial, né? O olhar, gestos que você fala, a postura, o como que você está olhando, né? Se você está sentado, né? Se você não sentar de uma forma relaxada, mas sentar de uma forma correta, isso passa seriedade, né? Isso passa credibilidade aí no que você está falando. Então vamos fazer uma brincadeira aí, vamos ver se vocês conseguem decifrar, né? Vou passar algumas imagens e vocês vão ter que dizer o que essa imagem faz, o que a imagem passa, né?
Essa imagem passa o quê, gente? Essa imagem passa o quê? O que vocês acham que essa imagem passa? Não entendeu? Ficou com dúvida? Não ficou claro? Né? Né? Dúvidas? Não entendi. A comunicação não foi clara, né? Indignação, ô louco? Não, acho que não é tudo isso, não. Mas não entendeu, né? Não ficou muito claro. E essa daqui? Tipo, né, meu, que saco, né? Eu acho que essa cara é a cara que vocês fazem aí. Nossa, a aula não acaba logo, né? Né? Deboche, né? Enfim, impaciência, né? É o que essa imagem ela transparece. Essa daqui é famosa, né? Essa daqui o que que retrata? Surpresa? Tá mais pra aquela cara de paisagem, né? Tipo, o que é isso, né? Pânico. Tipo dia de prova, né, Amanda? Quando a prova chega, a gente fica com essa cara, né? Com essa fisionomia. Essa daqui todo mundo tem, né? No dia da aula, né? Sono, né? Aquela algo monótono, né? Cansativo, tá? Então, umas fisionomias aí para vocês trabalharem. Bom, agenda, gente. Agenda é o principal e o mais importante item que nós temos que ter na nossa vida, tá? Principalmente na área de secretariado, parte administrativa, né? Então nós temos que ter o que? Na agenda nós vamos organizar tudo o nosso dia, o nosso horário, não só o nosso, mas das pessoas, né? Pelas quais você vai estar cuidando disto, né? Então, compromissos, despesas, atividades, horários, datas, contatos, endereços importantes, né? Tudo você vai colocar ali na agenda. Você pode ter uma agenda física, né, no papel, ou você pode usar meios eletrônicos, o celular, um tablet, né, um aplicativo e por aí vai, tá? O importante é ter tudo organizado. É importante que você organize as atividades sempre respeitando intervalos, tá? A gente precisa ser pontual, né? E a pontualidade, para nos ajudar nisso, a gente tem que ter um tempinho ali para dar uma respirada e ir ao banheiro, tomar um café, lavar o rosto. Então, ter intervalos ali de um evento, de uma situação a outra, é importante. E esses intervalos, eles precisam ser condizentes ao local que você está e à distância que às vezes você precisa percorrer, tá? Não adianta nada você marcar algo 9 horas da manhã, né? E você tá em um outro local que você demora pelo menos 3 horas para chegar, né? Você tá em um evento e vai em outro evento e tem uma distância a ser, né, a se locomover, né? Então os horários eles precisam bater para você dar tempo de sair de um para entrar em outro, tá? Não vai fazer que nem artista não que atrasa o show porque saiu de outro show, né, que acaba acontecendo. Então, intervalos são importantíssimos. Tempo, gente. Tempo é dinheiro, tá? Então, planejar o seu tempo, planejar o seu dia, ele é fundamental para o sucesso das atividades, tá? E você conseguir concretizar as atividades.
E o legal da agenda é que essa agenda você pode manipular ela, porque pode acontecer prioridades no meio do seu dia. E você vai precisar mexer no seu dia, mexer na sua agenda, tá? Então a gente tem que tomar também cuidado com essas questões de prioridade. Então, nem sempre tudo que tem hoje, que você vai ter hoje no seu dia, você precisa fazer hoje. Você pode às vezes fazer amanhã, tá? Então, colocar grau de prioridades, ele é fundamental, tá? Uma dica importante, gente, eu não sei se vocês têm isso já no dia a dia de vocês, mas monte uma rotina, né? Monte uma rotina do seu dia a dia. Que horário que você tem que acordar, geralmente, né? Marque lá, eu tenho que acordar todo dia, vou montar uma rotina. Todo dia eu vou acordar 8 horas da manhã, tá? Aí você acorda, né? O que você vai fazer depois de acordar? Monta uma agenda, né? Vocês vão ver que seu dia vai ser muito mais produtivo, você vai aprender muito mais, você vai conseguir fazer muito mais coisas, tá? Então, trace uma rotina, crie uma rotina aí que vai ajudar bastante, tá? Passos para o planejamento, né? Organize o seu espaço de trabalho, né? Mesa, papéis, xícaras, enfim, tá? É o que eu faço. Toda vez antes de começar a aula, eu o quê? Eu arrumo o meu cantinho aqui, da onde eu dou aula, no computador. Testo tudo, limpo, passo álcool em tudo, né? Deixo tudo limpinho para poder começar as minhas aulas. Então isso daí é um passo do planejamento, né? E eu sempre acordo muito antes, né? Nossa aula é 8h20, geralmente 6h30, no máximo 7 horas eu já estou em pé, né? Já estou ligando o computador, já estou, né, fazendo um monte de coisinha. Verifique os e-mails, né? Então, olha o seu e-mail, olha as mensagens, né? Responda, dê um retorno. Veja se esqueceu alguma coisa. Cumpra os prazos, né, de entrega de documentos e correspondências, né? É que nem lição, né? A galera que faz a lição no dia, né? Tem muitos que fazem hoje mesmo, que nem a atividade que eu vou passar, vai acabar fazendo hoje mesmo. Outros já não, vou fazer terça-feira, né? Ou deixa para fazer na quarta-feira à noite, tá? Então, tente sempre cumprir prazos aí, né? E tem gente que nem faz, nem entrega. E revise a sua agenda, né? Verifique o dia a dia, tá bom? Vê se tá tudo certinho aí. Multitarefas versus falta de foco, gente. Aí a gente volta agora numa situação que eu acabei de expor, né? Os desafios que eu acabo tendo em relação a vocês, né? Quando a gente tem muita informação, muita coisa ao redor, às vezes a gente pode perder o foco do que a gente tem que fazer, tá? Então, o planejamento é essencial. Algumas coisas que a gente precisa evitar: não encavalar compromissos, não encavalar atividades. Muitos aí estão tendo aula no colégio online também. Então, crie uma rotina de que horário você vai ficar dedicado para o curso e a partir de qual horário você vai ficar dedicado para as atividades do seu colégio. Um exemplo, tá? Então, não encavalar compromissos, não deixar ninguém esperando, não esquecer pagamentos, datas, né? Otimizar o tempo, né? Honrar os compromissos e prazos aí, tá? Próximo item. Listas, né? Que nem a gente faz lista de supermercado para poder economizar dinheiro e não sair muito do orçamento. As nossas atividades também devem ser organizadas em formas de listas aí, tá? Então coloca lá o que eu tenho que fazer em primeiro, segundo, terceiro lugar, até o final do seu dia, né? Até chegar, agora eu vou tomar banho e dormir. Então, tenha foco, anote as atividades, rotule, né? Como graus de importância, né? Urgente,
e faça o checklist, né? Assinale as coisinhas que você já fez no dia, tá? E aí, né? A partir já da próxima aula, a gente vai trabalhar e conhecer os documentos. Então a gente vai trabalhar, a gente vai aprender a criar ata, carta comercial, memorando, atestado, né? Declarações, circulares, requerimentos. Então, a partir das próximas aulas a gente vai trabalhar com documentos, tá? A gente vai aprender a fazer a análise do documento, a estruturação do documento e fazer e redigir esse documento, tá? Elementos que a gente vai ter nos documentos, tá? Todo documento meio padronizado. Papel timbrado, né? Com os dados, logotipo da empresa. Então a gente vai ter que criar o papel timbrado para poder trabalhar esses documentos. Título do documento, né? Se é um relatório, se é uma ata, se é uma carta, se é uma declaração, tá? Data e complementos. O corpo do documento, né? Dados como nome, cargo, assinatura, para quem vai ser enviado, né? O endereço e o remetente, né? E dados da empresa, né? Como o CNPJ, o nome da empresa, rodapé, telefone, site, e-mail. Então, isso daí são elementos dos documentos, tá? E aí, a gente na próxima aula, a gente vai ver a ata. A gente vai aprender a criar a ata, certo, gente? Então, para aula de quinta, a gente vai começar a trabalhar com documentos e o primeiro documento a ser trabalhado vai ser a ata, mas até então, a gente viu aí toda a parte de comportamento, né? Tudo que a gente viu até agora é a parte de comportamento, né, da função, né, do setor do secretariado. Tudo bem, gente? Então, é isso aí que nós temos para hoje, tá? O início para a função de secretariado aí. A partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com documentos e vão ficar aí pelo menos umas 3 aulinhas aí trabalhando somente com eles, tá bom? É isso aí, gente. Valeu!